videoaula de hoje é uma videoaula de correção. Nós vamos corrigir as atividades das páginas 207 e 208, as questões de 3 a 6. E o tema são as revoluções socialistas. Vamos lá? Questão 3. Leia a seguir texto relativo à China de 1934. Era difícil a situação na China naquele outubro de 1934. 10 anos. Em vez de unirem seus esforços contra o ocupante, Chiang Kai-shek e seu partido nacionalista, o Kuomintang, preferiram combater os comunistas. O governo de Chiang Kai-shek liderou 5 campanhas contra Jiangxi. Apoiado por peritos militares alemães e dispondo de armas modernas, ele venceu os comunistas e fechou um cerco em torno dos 180 mil homens do Exército Vermelho. 100 mil deles conseguiram furar o bloqueio para seguir com Mao até o norte do país e fundar uma nova república. Iniciava-se assim a legendária longa marcha de mais de 10 mil quilômetros, através de 11 províncias. Dos 100 mil que partiram, apenas 20 mil chegaram. E aí na página 207 vocês têm uma imagem, de alguns integrantes dessa longa marcha que era liderada pelo Mao Tse-tung. Letra A. Qual a razão da rivalidade entre o Partido Nacional, o Kuomintang, e o Partido Comunista? Então, no poder, o general Chiang Kai-shek colocou o Partido Comunista Chinês na ilegalidade, o que provocou o início da guerra civil entre comunistas e nacionalistas. Letra B. Mao Tse-tung buscou o apoio dos camponeses para sua causa. Essa estratégia foi eficiente? Sim, foi eficiente. Justifique. Então, Mao Tse-tung ele encontrou apoio entre os camponeses. À medida que ele os alfabetizava, ele também ia os convertendo ao socialismo. E assim, com eles, ele obteve sucesso na luta pelo poder. Letra C. Podemos afirmar que tanto os nacionalistas quanto os comunistas receberam ajuda estrangeira nesse conflito? Não. Justifique. Os comunistas eles não receberam apoio da União Soviética. Já os nacionalistas contaram com a ajuda de peritos militares alemães na luta contra os comunistas. Questão 4. Monte em seu caderno uma ficha sobre a Revolução Chinesa de 1949 com as seguintes informações. Então, na página 207 do seu livro tem aí o modelo, Você tem que reproduzir já ele no seu caderno e eu reproduzi também nos slides e preenchi. Vamos conferir então. Nome: República Popular da China. Líder: Mao Tse-tung. Qual superpotência era aliada? A União Soviética. Qual era a superpotência rival, adversária? Os Estados Unidos. E quais foram as iniciativas de Mao Tse-tung ao tomar o poder no ano de 1949? Então, Mao estatizou as grandes empresas, expropriou e distribuiu terras aos camponeses, implementou a industrialização e concedeu às mulheres os mesmos direitos que os homens. Questão 5. Tem 2 imagens aí que você deve observar, já observou, na página 208 do seu livro. A primeira é a fotografia de uma família do meio rural durante a política chamada de Grande Salto para a Frente, na China. E a segunda imagem é um cartaz de propaganda oficial da época do Grande Salto para a Frente, dessa política, também na China. Letra A. O que a imagem à esquerda mostra? Então, ela mostra uma família camponesa bem debilitada, vítima dessa política, a política do Grande Salto para a Frente. Letra B. E a imagem à direita? O que ela mostra? Então, a imagem à direita mostra pessoas felizes, radiantes e com uma grande variedade de alimentos aí na frente delas. Letra C. O que se pode concluir quando a gente compara as 2 imagens? Então, enquanto o cartaz de propaganda aí do governo de Mao Tse-tung passava essa ideia de prosperidade, de fartura, de satisfação do povo, muitas famílias camponesas estavam passando fome. Então, essa política do Grande Salto para a Frente, ela acabou, mais ou menos 30 milhões de pessoas morreram na época, em situação de miséria. Letra D. Durante a política do Grande Salto para a Frente, o governo de Mao Tse-tung manipulava as estatísticas a seu favor. E hoje, há governos que utilizam essa prática? A resposta é sim. Então, se sim, pesquise e dê um exemplo. Aí é uma resposta pessoal, tá bom? Cada um de vocês aí tem que ter pesquisado e colocado um exemplo. No próximo plantão de correções, aí eu vou avaliar essa sua resposta. Questão número 6. Avalie as afirmativas a seguir com V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa.
Na primeira metade do século XX, a riqueza em Cuba concentrava-se nas mãos de poucas famílias e de empresários estadunidenses, enquanto a maior parte da população era mal alimentada, sem assistência médica e analfabeta. Essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Afirmativa 2. O presidente Fulgêncio Batista instaurou um governo democrático, durante o qual lutou para acabar com a prostituição e os cassinos em Cuba. Afirmativa falsa. Bem pelo contrário, né? O governo dele era uma ditadura, não era democrático, e ele governava apoiando essa prostituição, esses cassinos, né? Ele contava com o apoio das pessoas que ganhavam dinheiro dessa maneira. Afirmativa 3. Em 1953, Fidel Castro, que vivia refugiado, desembarcou em Cuba e tentou em vão derrubar Batista e tomar o poder. Afirmativa verdadeira. Afirmativa 4. Fidel Castro, acompanhado de 12 homens, promoveu uma guerra de guerrilha contra o governo Batista e tomou o poder em 1959. Verdadeira. E última afirmativa 5. Ao assumir o poder, Fidel Castro aumentou os preços dos aluguéis, dos medicamentos e das tarifas telefônicas e de eletricidade. Ao mesmo tempo, reprimiu duramente seus adversários. Essa é uma afirmativa falsa, né? Quando Fidel Castro ele chegou ao poder, ele faz reforma agrária, ele reduz o preço dos aluguéis residenciais, dos medicamentos, das tarifas telefônicas e de eletricidade. E ele nacionaliza bancos e empresas que eram consideradas estratégicas na época, né? Nesse momento. Então, a alternativa aí que tem a sequência correta é a alternativa D. V, F, V, V, F. Então, nono ano, assim a gente conclui aí as nossas correções e conclui também esse capítulo 10. Então, até mais, um abraço.